Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao curso Copywriting Escrita Poderosa, onde eu, Paulo Macedo, e o meu sócio Fred Ribas, esse carinha que está... Fala, você. Vamos ensinar para você a arte e a ciência do copywriting, né? Esse é o seu segundo passo, e talvez o segundo passo mais importante da sua carreira, da sua vida. Eu digo segundo porque o primeiro foi a compra desse curso, né? E a nossa intenção é que você tenha uma experiência de conhecimento, de aprendizado, que traga realmente resultados para você a curto, médio e longo prazo. E agora eu vou passar a palavra para o Fred, vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre quem é ele. Depois eu vou me apresentar também e logo em seguida a gente vai entrar no conteúdo dessa aula que se chama Fundamentos do Copyright. Então, vamos lá, Fred. Show de bola. Bom, primeiro, gostaria de te parabenizar, né, por ter comprado esse curso. Como o Paulo falou, foi a primeira decisão, né, fundamental para a mudança da sua vida, da sua carreira. Com certeza nós não estaríamos aqui, né, nem eu nem o Paulo, se nós não tivéssemos tomado essa primeira decisão também. Um dia a gente comprou materiais, a gente resolveu investir em conhecimento, né? Investir em conhecimento pago, assim como você. E eu quero te dizer que a gente preparou esse material com muito carinho, né? Muito zelo, com muito cuidado. E cuidado no sentido de ter uma didática com a qual você consiga aprender e absorver aquilo que de fato tem importância, né? Porque a gente sabe aí que no mercado tem muita coisa que não tem usabilidade, não tem prática no dia a dia. Então, a gente resolveu trazer para você aqui coisas que nós usamos no nosso negócio, nós usamos na prática, coisas que funcionam, né? Não existe uma fórmula mágica, no final das contas, você vai acabar aprendendo ao longo do curso que o copywriting ele é uma habilidade, e como uma habilidade, você precisa praticá-lo, né, diariamente, mas nós vamos te mostrar o passo a passo que nós fazemos, que nós aplicamos no nosso negócio. Como o Paulo falou, eu sou sócio dele, meu nome é Fred Ribas, eu sou um copywriter profissional, fui o primeiro copywriter, né, a me posicionar e a me especializar em neurociência aplicada ao copywriting. Então, eu sou um expert em neuromarketing aplicado ao copywriting, neurociência aplicada ao copywriting. E só para você entender o que é a neurociência aplicada ao copywriting, o que é o neuromarketing é uma ciência que estuda como o cérebro reage aos estímulos gerados através de uma campanha publicitária, ou através de uma marca, ou através de um produto exposto a você, ou a uma pessoa, ao seu prospecto, ao seu cliente, né? Esse estudo ele é feito através de aparelhos de alta tecnologia, como o eletroencefalograma ou ressonância magnética, que é muito pouco utilizado, né? Mas tem eye tracking, que mede onde os seus olhos estão indo. E, enfim, existem uma dezena de aparelhos que são usados nisso, até aparelhos de identificação, de codificação facial, para saber quais são as expressões que você está gerando, as microexpressões faciais. E com isso, a gente consegue identificar, por exemplo, se a minha campanha ou se o meu produto, o estímulo que eu gerei, gerou repulsa, gerou alegria, gerou surpresa. Então, a gente consegue trazer isso aplicado ao copywriting, né? E a gente está trazendo toda essa bagagem para que você tenha o máximo de aproveitamento. Você não vai receber aqui teorias de neurociência, né? Não é esse o foco, mas você vai receber o copywriting nosso, na prática, o que a gente pratica de fato e o que funciona para a gente. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar com você que está assistindo a gente aqui, e eu tenho certeza que se você estudar, pegar um papel e uma caneta e escrever de fato, né, colocar em prática e não só ficar assistindo, mas começar a colocar o seu cérebro para funcionar, com certeza o seu futuro será brilhante. Depende mais de você agora do que da gente. É isso aí. Exatamente. Então, eu daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né, da onde eu vim, qual é a minha origem, onde eu fui parar no copywriting. Mas agora eu quero fazer um resumo desse módulo, né, que é o primeiro módulo, que é o módulo dos alicerces, onde a gente vai estabelecer com essas aulas
quais são as colunas, os fundamentos para você trabalhar como copyright, com copyright. E olha só que interessante, né? Muitos sites pegam, às vezes, e te dão um fundamento muito raso sobre o que é copyright e como que ele funciona na prática. A nossa intenção com esse primeiro módulo é fazer você dominar pela raiz. Eu gosto de usar esse termo, que é quando você pega nos fundamentos, você consegue internalizar. Se você lembra lá da proposta, da promessa que nós colocamos na página oficial do curso, nós queremos que você internalize isso, pois a partir do momento em que você internalizar o conhecimento de copy, vai ficar muito mais fácil para você aplicar no dia a dia e faturar, gerar resultado, independente se é resultado de autoridade, de vendas, enfim. E no final, isso vai ser muito lucrativo para você em diversos sentidos, tá? Então, assim, em resumo, sou Paulo Macedo, diferente do Fred, eu não tenho especialização em neuromarketing, eu sou especializado em copyright mesmo. O Fred disse que eu sou especializado em copy raiz, e a minha pegada está muito mais voltada para a carta de vendas, e eu trago essa bagagem da carta de vendas. Ao longo do curso você vai entender por que eu falo isso. Aplico essa bagagem em vários outros formatos, como sequência de e-mail, páginas de vendas, landing pages, enfim, tá? Então agora eu vou entrar no conteúdo. Eu vou só para complementar, né? Apesar de você não ter essa especialização, deixar bem claro aqui que a gente compartilha muito material, muito conhecimento. Então, cara, a gente acaba compartilhando os nossos estudos por osmose, né? Então, exatamente. A gente eu acabo passando muito do neuromarketing para o Paulo, e o Paulo acaba passando muito das raízes do copywriting para mim, né? Exatamente. E como o Fred sempre fala nas nossas aulas, nós somos nerds. A gente está sempre estudando, investindo em materiais, investindo em treinamentos pesados, tanto americanos quanto brasileiros, para passar só o filé para você, né? A gente entrega um conteúdo realmente organizado para você, para que você gere resultado, tá bom? Então é isso. Essa apresentação foi extremamente importante, já que a gente está na primeira aula do curso e agora você vai começar a ter uma experiência real com o conteúdo de copyright. Só para você entender a dinâmica das nossas aulas, tá? Isso aqui também é muito importante. A gente sempre vai revezar. Por exemplo, nessa aula eu vou conduzir o conteúdo e o Fred vai complementar com comentários e com coisas que ele acha que são relevantes dentro do tema que a gente está tratando. Na próxima aula ele vai conduzir e eu vou fazer os comentários e vice-versa. A gente vai fazer isso até o final desse curso, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma dinâmica muito interessante para você, beleza? Então vamos em frente, compartilhando a minha tela. E Fred, sempre que você quiser falar alguma coisa, você pode levantar a mão, acionar aí, que eu passo a palavra para você. Tudo bem, beleza. Valeu. Deixa eu reduzir aqui. Então, o título da nossa aula, como vocês puderam ver, é os fundamentos do copywriting, né, do curso Copywriting Escrita Poderosa. E nessa aula a gente vai falar sobre as origens e diversas coisas que são importantes para você que está estudando copyright, mesmo que você não pretenda ser um copywriter profissional, mas você tem negócio, produto e você entendeu que copy é fundamental para você vender mais, tá? Seguinte, eu vou começar com a citação do Albert Einstein, que é: se você não pode explicar de modo simples, você não entende bem o suficiente. Eu coloquei essa citação aqui para eu lembrar e para você também ter a ciência de que até o final dessa aula eu vou tentar explicar para você da forma mais simples possível sobre o que é copywriting, para que você não faça, para que não aconteça com você o que acontece com 90% das pessoas que compram a maioria dos produtos que estão aí no mercado, tá? Elas entendem copy de um modo que não é copy, né? Elas enxergam o copy de uma maneira que, na verdade, não é, tá? E você vai entender o porquê que eu estou falando isso, beleza? E aqui um resumo do que a gente vai aprender aqui, tá? De onde vem o copywriting, quem são os principais criadores desse método, tá? O que é exatamente copywriting, porque ele é extremamente importante para qualquer tipo de negócio, e quais são os princípios fundamentais do copywriting. A parte final e a parte essencial dessa aula vai ser sobre os 7 fundamentos do copy, e sem isso aqui você vai seguir capenga nos seus estudos, tá? Com isso aqui você vai ter uma formação mais completa, beleza?
Então, vamos lá. Agora eu quero compartilhar com você uma história, tá? Que é a minha história. Né? Eu coloquei na tela story, que é justamente para você entender como que eu vim parar dentro do campo do copyright, tá? Olha só, eu entrei no mercado digital oficialmente em 2014. Antes disso, eu já trabalhava com negócio, já era empreendedor, era sócio de uma rádio, de uma empresa de comunicação offline, e eu descobri o mercado digital e decidi ganhar dinheiro com a minha habilidade, que era a escrita. Eu escrevia desde os 15 anos e fazia uma coisa ou outra sempre por hobby, mas eu decidi que eu ia ganhar dinheiro escrevendo. O meu grande sonho era ser um escritor, mas aquela história, né? Viver de escrita no Brasil é difícil, vender livro no Brasil é difícil, então eu descobri que trabalhar com redação era algo que poderia ser muito lucrativo. Então eu entrei no mercado digital de cabeça para trabalhar como redator freelancer na época. E na época o marketing de conteúdo estava em alta. O Fred deve lembrar disso. Se você está no mercado um pouco mais tempo, você deve lembrar que as pessoas falavam muito sobre marketing de conteúdo, inbound marketing, que é um pouco diferente, mas também tem relação sobre criar conteúdo e tal. E eu comecei a estudar sobre isso de forma autodidata e iniciei a minha carreira escrevendo o meu primeiro texto. Eu gosto de falar quanto que eu ganhei. Foi R$5 que eu ganhei para escrever uma redação de 800 palavras para um site freelancer, tá? E aí, depois dessa primeira redação, eu fui pegando outros trabalhos até que eu tivesse experiência e pudesse ganhar um dinheiro legal para abandonar o meu antigo emprego de sócio, diretor executivo da empresa lá de comunicação e entrei no mercado digital. Então, assim, o marketing de conteúdo ele tem uma bagagem muito grande do jornalismo, tá? Ele mistura coisas do marketing com o jornalismo. No entanto, que lá nos Estados Unidos existem muitos jornalistas e no Brasil também atuando dentro desse campo. Então, eu trouxe essa bagagem e também tinha uma noção de redação publicitária. A partir do momento em que eu trabalhava na rádio, né, eu tinha contato com esse tipo de texto. E eu não tinha ouvido falar sobre copywriting desde que eu entrei no mercado digital. E, para mim, a primeira vez que eu li sobre copyright, eu entendi que ele era apenas mais uma técnica que você podia aplicar nos seus textos, tá? E eu estava redondamente enganado. Só para você entender, em 2015 eu fui contratado por uma grande autoridade de marketing digital, Pedro Quintanilha. Ele me chamou para ser o diretor de conteúdo da empresa dele, né? Eu já tinha uma certa experiência já com redação, já tinha avançado, e ele me levou lá para trabalhar na empresa dele. A gente morava na mesma cidade, era 40 quilômetros de distância, mas enfim, eu ia para lá todo dia, sentava literalmente do lado dele, tá? E comecei a criar muito conteúdo, um volume muito grande de conteúdo de extrema qualidade para fazer a empresa dele ser reconhecida, a mentalidade empreendedora. E, cara, eu, aplicando técnicas de SEO, de ranqueamento de sites, eu consegui fazer a empresa dele gerar muito volume de tráfego, tá? De visitas orgânicas. As visitas que são vindas pelo Google, né? Pelas redes sociais, enfim, sem necessariamente pagar um anúncio, tá? Então, assim, a gente conseguiu atingir um objetivo de negócio, que era o tráfego, as visitas, tá? Mas chegou um determinado momento que ficou insustentável fazer só posts que geravam visitas, tá? Por quê? Os posts não geravam tanto engajamento quanto precisavam e não geravam conversão, venda, né? Enfim, ele tinha muitos produtos, então, assim, a gente conseguiu fazer a empresa ter autoridade, ser reconhecida, ter muito tráfego, mas a empresa não estava vendendo. E aí, ele me chamou no canto, e você vai entender por que eu coloquei essa imagem aí. E falou: Paulo, olha só, cara, o seu conteúdo é muito bom, você tem uma técnica muito boa, você conseguiu aumentar as visitas do nosso blog, tem muita gente entrando, mas as conversões estão baixas. Eu preciso que você resolva isso. E essa foi a cara internamente que eu fiz quando ele me botou na parede e fez isso, e falou isso numa reunião, tá? E aí eu fiquei preocupado, eu falei: e agora, o que eu faço? Eu falei com ele: cara, o que você sugere que a gente faça? E ele disse: velho, o que falta para você é aprender copywriting. Nessa época, o Pedro já estudava copyright, principalmente de grandes gurus americanos, né? Cursos de grandes gurus americanos como Frank Kern, o Russell Brunson, e ele falou para eu seguir esses caras e começar a aprender. Aí, beleza, comecei a aprender técnicas de copy, gatilhos mentais na época, a estrutura de texto, aí aprendi a escrever para conversão. E os meus resultados aumentaram. Olha só que interessante. Aí eu falei: beleza, agora eu sou um redator de conteúdo especializado em copywriting. Comecei a aplicar lá os CTAs, as técnicas de copy, e os meus textos começaram a aumentar
o engajamento, as conversões, enfim, tá? E aí eu dei um passo a mais na minha carreira. Eu fiquei um ano na empresa, tá? E aí o Pedro, eu brinco falando que ele me demitiu e ele fala que, na verdade, ele me liberou para empreender, porque ele disse que eu não levo jeito para ser funcionário de ninguém. Apesar de ser um ótimo funcionário e tentar ser um ótimo funcionário, ele falava que quando eu falava dos meus próprios projetos, eu tinha um brilho no olho diferente. E ele percebeu que, na verdade, eu estava no lugar errado, apesar de ser uma empresa excelente. E ele falou, cara, você tem que tocar o seu negócio, porque é isso que vai te deixar feliz, te realizar, enfim. E aí eu saí da mentalidade empreendedora e montei a minha agência de conteúdo da Marv, tá? Primeiro eu comecei a trabalhar sozinho, cheguei a um determinado momento em que eu tinha mais clientes do que eu conseguia dar conta, e aí eu montei a minha agência, a Marv Digital. Foi quando eu comecei a ensinar para outros redatores aquilo que eu fazia, que era escrever marketing de conteúdo, criar estratégia de marketing de conteúdo com base em copy. E aí gerei vários cases de clientes, enfim. Mas chegou um determinado momento que é o segundo ponto crucial da minha carreira, tá? Que foi o momento em que eu quebrei. Eu estou tentando ser bastante sucinto aqui, bastante objetivo, porque o foco está em você. Mas é só para você entender o porquê que eu cheguei ao copyright e porquê que eu decidi ser um professor de copy também, tá? E aí, final de 2017, você lembra que eu comecei lá em 2014, depois fui para Mentalidade Empreendedora em 2015. Chegamos em 2017, quando eu já trabalhava sozinho, e aí chegou um determinado momento que eu quebrei. O marketing de conteúdo só apenas utilizando técnicas de copy se tornou insustentável. Eu também cometi erros de negócio, como todo empreendedor comete, e eu quebrei, fui ao fundo do poço, fiquei sem dinheiro. E eu conto essa história com mais detalhes em outras situações, mas para resumir, tá? Fiquei sem dinheiro, eu já tinha uma funcionária, já tinha loja alugada, uma sala comercial onde funcionava a minha agência, tinha funcionários espalhados pelo Brasil e fiquei sem dinheiro até para pagar os funcionários, a minha assistente, enfim, tá? E eu lembro que teve uma situação que eu precisava viajar para um evento em que eu estaria no mesmo ambiente que milionários, eu respiraria o mesmo ar que milionário, mas eu estava quebrado. E na época eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha sogra para viajar, não tive dinheiro para pagar hospedagem nem passagem de avião. Tive que viajar de ônibus, fiz um bate e volta, tomei banho na rodoviária e foi uma das situações mais constrangedoras que eu fiz, porque eu estava com a minha autoestima muito abalada. Foi como se tivesse pegado minha autoestima e jogado na lata do lixo, tá? E eu lembro que eu tentava manter a postura, o sorriso, mas no fundo eu estava literalmente na merda. E aí eu participei desse evento, quando eu voltei eu fui procurar ajuda justamente de quem? Do Pedro, que já era o meu mentor na época, e falei com ele, velho, quebrei, essa é a situação, tô na merda. E aí ele me lembrou de algo que ele vinha falando já há vários anos, inclusive me lembrou da situação de quando eu trabalhava com ele. Ele falou, cara, por que você não virou copywriter ainda? Eu falei, tá bom, cara, mas eu aplico técnicas de copy. Ele falou, não estou falando disso. Estou falando de fechar projetos como copywriter, de se posicionar como copywriter, de fazer lançamentos, de escrever cartas de vendas, de escrever sequências de e-mails. Cara, eu já falei para você fazer isso, você fica preso em só posts para blog, você está se limitando. E aí, eu lembro que ele falou, o que você precisa de um certificado? Ele pegou um post-it, escreveu, eu certifico que Paulo Macedo agora é um copywriter. Colou no meu peito e falou, vai embora e agora você é um copywriter. E eu fui para casa, assim, me sentindo merda, mas ao mesmo tempo motivado a mudar a minha situação. E fui para casa e decidi escrever a minha primeira carta de vendas, que foi a carta de vendas que deu origem ao meu clube que eu tenho junto com o Fred, o Outmaker Pro. E com essa carta eu fiz R$ 21.752 ao longo de alguns meses, tá? Minha primeira carta de vendas como copywriter. E aí eu fui lá, peguei as minhas redes sociais, o meu site e mudei tudo. Coloquei lá, agora eu sou um copywriter. Não com essas palavras, mas coloquei lá, copywriter profissional. Comecei a fechar os meus projetos de copy, tá? Então é só para você entender como que eu vim parar nisso aqui. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, de 2017 para cá, eu nunca mais olhei para os negócios da mesma maneira, porque eu consegui entender que com copy é possível vender qualquer tipo de coisa e até mesmo ser salvo da falência. Eu fui salvo da falência com aquela única carta de vendas. E aí eu lembro da frase do Gary Halbert, que foi um dos grandes copywriters, né? Quase todos os problemas da vida podem ser resolvidos com uma carta de vendas, tá? Então, com o poder do copywriting, eu fui estudar e me salvei da falência. E eu fui pegar, por que está aparecendo esse slide para você aí? Na raiz, tá? Eu fui entender o que é copywriting lá no fundamento. E eu peguei
e eu descobri que o copyright ele foi inventado nas primeiras agências de comunicação, as primeiras agências de publicidade lá no final do século XVIII. E aí eu conheci o trabalho de alguns primeiros redatores e eu descobri que esse método, apesar de ser famoso no mercado atual, no mercado digital, ele já tem mais de 100 anos, tá? Há quase 150 anos. Então, eu fui pegar o copyright na raiz e eu me especializei não somente em copy, mas também em história do copyright. Inclusive, isso está espalhado em alguns materiais que eu produzo, tá? Deixa eu tomar um gole da minha água. Fred, você quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Não, cara, por enquanto não. Beleza, então. E agora eu quero explicar para você os conceitos do copyright, que foram os conceitos que eu aprendi quando eu fui estudar copy, tá? E quando eu fiz lá a minha primeira carta de vendas, eu falei, velho, agora eu vou me especializar nisso. E aí eu peguei os principais livros em inglês e em português, tá? Fui estudar, li mais de 30 livros na época, e o que você vai aprender agora é o filé do que eu aprendi na época, tá? E sem perder tanto tempo quanto eu perdi para aprender, tá bom? Primeiramente, copywriting. Qual é a definição de copywriting? É o ato ou ocupação de escrever textos para fins de publicidade ou outras formas de marketing. Tá? A maioria dos sites americanos dão essa definição aqui. É uma definição genérica. A gente começa depois, com o tempo, romantizar e até maximizar essas definições, como copywriting é a arte de escrever para vender. São palavras que vendem milhões, como diz Gustavo Ferreira. Enfim, é a criação de textos persuasivos, mas basicamente vamos focar nisso aqui. Tá? O ato ocupação de escrever textos para fins de publicidade ou outras formas de marketing. Tá? E copy, o que é copy? Copy é o resumo, né, a abreviação de copywriting, mas remete à peça de copywriting que você escreve, tá? A peça de texto que você produz utilizando o copywriting, tá? Copy é o conteúdo escrito que visa persuadir uma pessoa ou um grupo a realizar uma determinada ação. Essa palavrinha que aparece para você, ação, é uma palavra muito importante, tá? E a gente vai falar dela, mesmo que implicitamente a gente vai citar esse conceito de ação, esse termo, até o final desse curso, tá? Por quê? O copy, no fim, ele visa levar a pessoa a uma determinada ação, tá? E o copywriter é o profissional que domina o copy, né? Domina o método de copy e escreve as peças, o copy, né? É o seguinte, é o profissional que cria textos para os mais diversos segmentos usando o copywriting, tá? Então, é você. Mesmo que você não pretenda ser um copywriter profissional, um redator, a partir do momento em que você aprende o copy, você começa a fazer negócios de uma maneira mais eficaz, tá bom? E o copy não começou agora, como eu falei, e aí eu coloquei a foto de redatores aí na década de 40, 50, tá? Não sei precisar se eram redatores de uma agência de publicidade, mas eu deduzo que sim, tá? Mas se não, nos dá uma visão de como que eram as agências na época, tá? Já tinha ali o telefone, de uma maneira bem primitiva, as máquinas de escrever, tá? Máquina de escrever que é um símbolo aí também do copywriting. E na década de 20, década de 30, por todas as fases do século 20, o copyright foi usado em diferentes contextos. Primeiro na publicidade, depois no marketing direto, lá com catálogos, com a mala direta, que eu vou falar um pouco mais em outras aulas, tá? E o que a gente aprende hoje é uma bagagem que foi desenvolvida durante todo esse tempo, beleza? E olha só que interessante, na época que eu fui lá estudar, pegar o copyright na raiz, eu conheci o trabalho desse cara aí, que é o John Emery Powers, tá? O John Emery Powers, ele é considerado o primeiro redator do mundo a trabalhar em tempo integral. Ele foi o primeiro cara que foi contratado por uma empresa para ficar só escrevendo copy, tá? E na época, ele era vendedor direto, ele vendia máquinas de costura e ele teve a ideia de criar um anúncio que fez a empresa vender mais máquinas de costura do que conseguia dar conta. Um anúncio dele, tá? Então, ele era vendedor, escreveu um anúncio, e eu me identifico, porque antes de trabalhar com o mercado digital, eu também era vendedor direto e escrevia anúncios para a rádio, tá? Usando o copy publicitário, que é diferente do copy que a gente está aprendendo aqui. E o John Emery Powers teve uma história semelhante, e esse cara lá, no final do século XIX, ele já ganhava $100 por dia como copywriter, tá? Ele faturava $100 por dia escrevendo copy.
E ele tinha um jeito muito peculiar de escrever copy. Ele era muito sincero. Ele falava até dos defeitos do produto. Tá? E isso fazia com que ele vendesse mais, porque ele quebrava o padrão na época. Tá? Hoje, se você entra na maioria das copies digitais, cartas de vendas, você percebe que a gente tenta escrever com sentenças curtas e diretas. O precursor desse estilo foi o John Emery Powers. Tá? O que a gente utiliza hoje, essas frases curtas e precisas, não parágrafos longos, foi esse cara que começou a fazer isso em anúncios de jornais e revistas na época. Tá? E aí tem uma citação dele que você já deve ter lido, que é: a primeira coisa que se deve fazer para ter sucesso na propaganda é ter a atenção do leitor. Isso significa ser interessante. A próxima coisa é manter a confiança, e isso significa retificar o que está errado nos negócios do comerciante. Se a verdade não for verificável, conserte-a. Ou seja, ele abominava o ato de mentir para vender alguma coisa. Então, ele sempre era sincero e honesto com os seus clientes. Tá? E a história diz que ele era um pouco insolente, era difícil de trabalhar com ele, mas era um cara genial. Para você ter uma das empresas que ele trabalhou, ele conseguiu levar a receita da empresa de 40 milhões para 80 milhões por mês. Tá? Fala, Fred. Abri até um parêntese aqui sobre esse fato de você ser sincero com os defeitos do seu produto, né? Isso hoje é uma técnica muito boa para você ser usada, já aproveitando, né, você que está nos assistindo aqui no curso, que se você souber usar isso sem que você desqualifique o seu produto, sem que você desqualifique a compra desse produto, ela é uma técnica muito boa para você ser usada. Por quê? A partir do momento que você assume que o seu produto não é perfeito, você abre o olhar do seu prospecto para que ele pense assim: cara, esse cara, ele está me falando a verdade. Ele não está tentando me vender esse produto a tudo quanto é custo. Ele não está tentando falar que o produto dele é perfeito, porque, de fato, a gente sabe que não existe nada perfeito, né? E quando a gente faz isso, então, a gente consegue manter um elo de confiança. A gente abre uma porta de confiança no coração e na mente do nosso prospecto. Então, é fundamental que você saiba falar os defeitos do seu produto sem que esse defeito comprometa a sua venda, tá? Então, só um parêntese aí. E outra coisa que o John Powers ele falava é que ele era extremamente contra você mentir, né? Você ser antiético para fazer uma venda. Isso, eu e o Paulo, nós temos em comum. Nós somos extremamente contra você inventar situações que não existem para que você faça uma venda, tá? Então, é sempre bom você partir pelo lado da verdade. Muitas pessoas acham que para que você faça marketing, você precisa mentir. Isso é uma crença, tá? Ou seja, é uma verdade que as pessoas acham, mas que não é uma verdade. Porque tem como você vender baseado em fatos reais. Então, só para abrir esse parênteses aí para complementar a aula. Excelente, Fred, excelente. É isso aí, eu concordo 100% com o que o Fred falou. E, inclusive, a gente um dos nossos pontos da nossa mensagem é justamente esse. A gente fala sobre essa importância de falar a verdade e não mentir, né? O marqueteiro no Brasil é uma questão cultural. O marqueteiro, o vendedor, né? Ele tem uma visão negativa das pessoas, das massas. Justamente, o cara está sempre querendo me vender alguma coisa. Não é bem por aí, entendeu? As pessoas compram produtos ruins todos os dias. Elas tomam a decisão de comprar, né? Então, o nosso objetivo é sempre vender algo que seja bom, de valor para ela, que mude a vida dela. Estando isso bem resolvido e falando, sendo honesto com você e com o seu cliente, cara, você só tem a ganhar, beleza? E passando em frente, olha só, outro cara que eu descobri foi o Claude Hopkins, tá? Todas essas referências estão no meu livro. Não sei se você já tem o meu livro. Se não tiver, no final, na descrição dessa aula eu vou deixar o link para você adquirir, tá? Eu estou usando o meu próprio livro como bibliografia, porque muita coisa que eu aprendi eu coloquei nele. E eu falo sobre o John Emery Powers, eu falo dos cases do John Emery Powers e também do Claude Hopkins. O Claude Hopkins, para você ter uma ideia, ele é um dos pais da propaganda, tá? Um dos pais dos redatores, ele também escrevia anúncios, e ele escreveu um livro em 1920, foi publicado em 1923, chamado A Ciência da Propaganda, que até hoje é utilizado como base, como referência para o que a gente faz dentro do marketing, tá? E tem essa citação dele aí, que é o seguinte: a única finalidade da propaganda é promover vendas.
é ou não lucrativa de acordo com as vendas efetivas que promove, tá? Dentro da publicidade, começou-se uma cultura, a partir da era de ouro da publicidade, de escrever anúncios para ganhar prêmios, né? A gente tem aí o famoso Leão de Cannes, outras premiações, que são, às vezes, propagandas que são geniais, criativas, mas que, no fim, não promovem vendas. Esses caras aqui, eles são os pais do copywriting, mesmo trabalhando com publicidade, daqui a pouco eu vou falar a diferença entre o copy publicitário e o copy de resposta direta, porque eles focavam nessa questão de vender. O John Emily Powers, o Claude Hopkins e o próximo que eu vou citar aqui agora, tá? Então, o Claude Hopkins também foi um dos caras que me ensinou muito a partir do momento em que comecei a buscar lá na raiz o que era copywriting, tá? Inclusive, esse cara aqui é um dos pais também do marketing direto, da mala direta. Na época, olha só, lá no começo do século XX, ele já começou a aconselhar que as empresas enviassem anúncios que pudessem ser rastreados. Olha só, antes da era da internet. Então, ele colocava lá um cupom com uma numeração específica e ele sabia quem que tinha retornado o anúncio, né? Porque a pessoa tinha que enviar o cupom para poder receber o produto, e ele identificava quantos cupons foram destacados, enfim, ele media os seus resultados. E isso é muito interessante, tá? Outro cara, inclusive esse cara aqui, ele entrou na minha vida antes do John Emery Powers e do Claude Hopkins. Ele é um dos pais também do copyright, que é o David Ogilvy, é um dos redatores mais famosos do mundo, um cara que, ele era inglês, ele não era americano, mas ele atuou nos Estados Unidos, na Madison Avenue, e o seguinte, ele criou uma agência de publicidade, mas antes de trabalhar na agência de publicidade, ele trabalhou numa indústria que pegava informações pessoais para serem usadas para objetivos de guerra, tá? Então ele aprendeu como é que se fala? A descobrir informações sobre as pessoas, tá? E eu vou falar sobre isso junto com o Fred numa aula onde a gente vai falar sobre a habilidade Sherlock Holmes, tá? E você vai entender por que a gente chama essa habilidade assim, tá? E o Ogilvy, ele tinha essa facilidade de descobrir informações sobre as pessoas. E ele trouxe isso para a época da publicidade. Ele sabia exatamente o que as pessoas queriam comprar, tá? E ele destacava muito bem a importância de você escrever anúncios para vender. E essa situação que aparece na tela é uma prova disso, tá? No mundo moderno dos negócios, é inútil ser um pensador criativo e original, a menos que você também saiba vender o que cria. Quantas pessoas hoje veem os seus produtos morrerem à míngua, porque o produto às vezes é muito bom, mas ela não tem a habilidade de vender, tá? Então, às vezes, nós, copywriters, a gente tem até uma inclinação, uma tendência a dar muito mais valor à venda, à comunicação, do que ao próprio produto. O que pode ser um erro, tá? Se a sua entrega não for ao nível da sua oferta. Mas, às vezes, com um produto razoável, você já consegue, com uma oferta muito boa, vender muito. Ao contrário, é impossível. Você pode ter uma oferta, um produto muito bom, e se a oferta não for boa, a comunicação não for boa, você não consegue vender. E aí você quebra, tá bom? Então, esses caras foram os pais do copywriting, na minha opinião. Tem outros, tá? Mas esses foram os que eu estudei na época. E com base em coisas que eles falavam, que eu comecei a atuar como copywriter e a utilizar coisas dentro do meu contexto de negócios, tá? E aprendi muito. Lembrando que isso está dentro do meu livro. Se você quiser adquirir depois, você pode adquirir. E agora eu vou falar, com o apoio do Fred, aí, dos principais fundamentos do copywriting, de acordo com a minha visão, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui não é só baseado em coisas teóricas. São coisas que eu trago na prática, dentro da minha agência, dentro dos projetos que eu já fechei, dos cases que eu já consegui, tá? Então, você pode tirar nota disso aqui, que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de fazer negócio, beleza? O primeiro fundamento do copywriting é: o copy deve levar à ação. Lembra lá que eu destaquei? Ação, tá? Essa é uma palavrinha-chave dentro da função, da atividade, da profissão de copywriting, tá? Ação. Você sempre tem que levar a pessoa à ação. E olha só, a resposta direta, ou marketing de resposta direta, é um marketing diferente do marketing focado em brand, que às vezes ele só quer posicionar o produto na mente do cliente para facilitar a compra dele no futuro. Não, a resposta direta, ela permite que os profissionais de marketing compreendam o desempenho dos seus produtos ou serviços sem passar por um longo período de espera.
pois a interação entre a marca, produto e o consumidor é praticamente instantânea. Então, quando a gente joga o cara para uma carta de vendas, para uma página de vendas, o nosso objetivo é que ele responda, que ele tome uma ação logo em seguida que leu a mensagem, tá? E a gente deixa ele emocionalmente disponível para que ele tome essa decisão, essa ação no final do texto ou antes, tá? Até antes. E por isso que a gente coloca lá o CTA, o Call to Action, ou seja, chamada para ação. Que a gente quer que ele haja agora, não é depois, não é semana que vem, não é mês que vem. A gente quer que ele tome uma ação instantânea, imediata, tá? Então a diferença do copywriting para outros tipos de comunicações de marketing é justamente essa. Você precisa ser urgente, você precisa fazer o cara agir agora. E a resposta direta é a escola que gerou o copywriting que nós utilizamos hoje, tá? E até, Paulo, pode falar. Esse é o... Eu tô virando aqui porque o meu computador, a câmera está aqui, mas o computador está aqui, tá? Aproveitando Beleza. Que... Tocando nesse assunto, a partir de agora, você tem que pensar assim, toda comunicação que você for fazer, toda, se for baseada em copy, né, não quer dizer que o branding esteja errado, tá? O branding ele é muito válido. E nós, como profissionais de marketing, né, eu e o Paulo, que antes de sermos copywriters, a gente já vem do marketing, a gente fez faculdade de marketing, o branding ele é importante, só que ele demora muito para trazer um resultado, né? Então, e o copywriting ele é basicamente instantâneo, digamos assim. Então, assim, você tem que pensar, cara, quando eu for fazer uma comunicação baseada em copy, eu sempre tenho que ter em mente que eu preciso gerar uma ação imediata. Se você esquecer disso, e por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas esquecem disso, tá? Se você gerar uma puta comunicação bonita, linda, um texto lindo, assim, gostoso, mas não tiver um call to action, uma chamada para ação, cara, não adiantou de nada, tá? O cara fala, beleza, legal, mas a mente dele fala, beleza, agora eu vou voltar para o Facebook, vou voltar para o Instagram, vou voltar para o YouTube, porque você não fez ele tomar uma ação imediata. Então, lembre-se sempre, cara, ação imediata. Depois, no final do meu texto, eu preciso levar esse cara a tomar alguma ação. Seja comprar meu produto, seja baixar um e-book, seja fazer qualquer coisa, tá? Mas ele precisa fazer alguma coisa. Nem que seja curtir, compartilhar, comentar ou assinar sua newsletter. Simples assim. Nós, copywriters, a gente até ouve dos profissionais de marketing mais ortodoxos que nós somos agressivos, né? Alguns caras falam que o copywriting é uma parada mais persuasiva, né? Um negócio que às vezes exige uma ação instantânea. É justamente isso, cara. A diferença de outros modelos de marketing pro copywriting é justamente esse. Você precisa fazer a pessoa agir agora. Fred falou, às vezes você cria um texto muito bom, você vai gerar uma experiência para o cara e ele vai até, de repente, gravar a tua marca, mas ele não vai tomar ação nenhuma. Pode ser que num outro momento ele lembre da tua marca e vá lá comprar de você, mas, cara, você quer esperar esse tempo? Beleza. Você pode esperar esse tempo? Tudo bem. Mas você poderia muito bem estar, às vezes, já educando ele para tomar uma ação agora. E um detalhe, tá? Tem gente que não concorda com esse tipo de visão e acha que o copy é só para deixar o texto bonitinho na landing page. Cara, tudo bem, o cara pode pensar assim. Eu gosto de pensar o seguinte, foi como eu falei, as pessoas compram produtos ruins todos os dias, as pessoas tomam decisões todos os dias, o tempo todo, de modo inconsciente. A gente vai falar sobre isso aqui futuramente. O Fred, que é da neurociência, aí, ele vai falar sobre isso. Mas é o seguinte, cara, por exemplo, eu identifiquei um público que está sofrendo de depressão. Aí, de repente, um cara que é um psicólogo, né, ele me contratou para escrever uma comunicação para ajudar essas pessoas, de repente, para vender um livro, para fazer a pessoa, de repente, identificar algumas coisas que está levando ela a esse estado. Estou falando de algo um pouco extremo, tá? Questão de saúde é sempre complexa, mas é só para você entender o contexto. Eu identifiquei esse público, tá? A pessoa está sofrendo ali e ela pode entrar em contato com esse médico agora. Por que eu vou deixar e educar essa pessoa para que ela entre só daqui a 6 meses? O que pode acontecer com ela nesse tempo? Então, se eu preparo o texto para ela entrar em contato com esse médico, ou então baixar o material dele agora, cara, eu vou estar ajudando essa pessoa, entendeu? Então, ela já está no estado que está precisando disso. E aí a gente aprende a identificar quando que ela está nesse estado. Então, se eu tenho essa possibilidade de fazer ela agir agora, por que eu vou esperar? Vou deixar ela esperar tanto tempo assim, entendeu?
Então, é só para você entender um pouco da lógica que nós, copywriters, temos. Tá? O segundo fundamento não é a publicidade. E agora você vai entender a diferença entre o copy publicitário e o copy de resposta direta. Tá? Quando eu era criança, uma das primeiras experiências que eu tive com a comunicação de marketing foi, eu adorava assistir, e eu tenho uma memória muito, muito gostosa disso, eu adorava assistir aqueles comerciais de televisão de antigamente, principalmente comercial de cerveja. Tinha lá do caranguejo que rebolava na praia, eu não lembro se era Brahma ou Kaiser. Você lembra disso, né, Fred? Tinha da tartaruga que... Eu lembro, cara, da tartaruga, batia balãozinho. Fazia embaixadinha, a latinha caía do caminhão, ela fazia embaixadinha e depois bebia, abria a cerveja e bebia. Eu adorava esse tipo de comercial. E eu falava assim, o meu sonho na época de criança era ser desenhista. Eu falava, cara, se eu não for desenhista de história em quadrinhos, eu vou ser o cara da publicidade. Eu ficava falando isso dentro de mim. Eu tinha lá 11, 12, 13 anos, tá? Só que esse tipo de comercial, cara, eu, criança, tá? Também eu não era público-alvo, mas não me deixava com vontade de ir lá na geladeira pegar uma cerveja e beber, tá? Até porque se eu tivesse essa vontade, eu correria risco dos meus pais serem presos, porque criança não pode beber. Mas, cara, eu não tinha essa vontade. Mas, cara, eu gravava os comerciais e gravava às vezes que era da Kaiser, que era da Brahma, né, que era da Antártica. E, cara, a marca ficou na minha cabeça, mas eu não tomei nenhuma decisão de comprar o produto. Até mesmo agora, depois de grande, eu não bebo Ambev, velho. Não gosto de cerveja da Ambev. Ou seja, não foi algo que me levou à ação, tá? Mas foi algo que gravou a marca na minha cabeça. A diferença do copy publicitário para o copy de resposta direta é justamente esse. A publicidade, ela tem o foco, às vezes, de gravar o produto na sua cabeça e facilitar com que ele seja posicionado, que ele esteja bem posicionado para quando você for até o varejo, né, até a prateleira, você comprar o produto. O copy de resposta direta, não. Ele sempre leva à ação. Olha só a diferença. Aí aparece um outdoor do lava-roupas líquido Brilux. Aí tem um slogan, né? Basta uma tampinha. Ou seja, beleza, tá? Basta uma tampinha para colocar ali na máquina de lavar para bater e vai deixar a minha roupa limpa, tá? Copywriting publicitário, ele traz uma soft sell ad, isto é, um anúncio de venda suave, tá? Ele não está fazendo para você, ele não está falando para você tomar uma decisão agora. Já o copywriting de resposta direta, que é o copy que nós estudamos, ele traz uma strong call to action, ou seja, uma forte chamada para ação. Aí eu até coloquei do lado aqui um CTA. Haja agora. Acredito que você já tenha notado a diferença entre esses dois modelos de texto. Tá? Paulo, nos baseamos no segundo. Pode falar, Fred. Tem até nos Estados Unidos, né, uma máxima lá bem conhecida, que eles falam que o copywriter de agência, né, que aqui é o copywriting publicitário que a gente está falando, esses caras, eles são programados para ganhar prêmios, né? Enquanto que o copywriter de resposta direta, apesar dele não ganhar prêmios, ele não é convidado para ir lá receber os troféus, esse é o cara que, de fato, coloca dinheiro no bolso das empresas, né? Exatamente, é isso aí. E lá, olha só, interessante, foi interessante você tocar nesse assunto, porque nos Estados Unidos, o copywriting, ele é chamado de copywriting. Ele não tem essa diferenciação de copy de publicidade, de redação publicitária e de copywriting, como nós fazemos no Brasil, tá? Lá, o copywriter é tanto o cara que trabalha em agência de publicidade, quanto o cara que trabalha com marketing de resposta direta. A diferença é no formato de texto que eles produzem, tá? Então, é por isso que algumas pessoas dizem assim, copywriting é a mesma coisa que redação publicitária. E nos Estados Unidos, o termo, sim, remete, mas tem essa diferença básica aí, tá bom? Terceiro fundamento, terceiro pilar aí do copyright, não deve soar inteligente. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, você não tem que soar burro, tá? Mas o Fred sempre fala essa máxima, e as pessoas são burras, mas elas não são burras, e isso a gente se inclui. Não são burras no sentido de serem ignorantes, mas é o seguinte, cara, o nosso cérebro, ele toma atalhos para fazer com que as informações sejam recebidas de uma forma fácil, prática. Então, quando você escreve com uma linguagem rebuscada, você está indo contra isso, tá? E a não ser que você esteja escrevendo para eruditos, para pessoas aí com um nível de cultura maior, você tem que escrever
um texto muito simples que até uma criança de 5 anos conseguiria ler. E tem uma máxima aqui do Eugênio Schwartz que diz o seguinte: escreva para o cérebro dos chimpanzés de forma simples e direta. O Eugênio Schwartz foi um grande publicitário. Ele está vivo, Fred? Não sei. Você sabe dizer? Não, já morreu. Já morreu, né? Então, ele foi um grande copywriter, tá? E ele falava sobre isso aqui. E vários grandes mestres falavam coisas semelhantes, tá? Escreva de forma simples. Então, quando você for escrever o seu texto agora, lembre-se, você não está escrevendo um romance para ganhar lá o prêmio Jabuti, ou então você não está com o objetivo de ganhar o Nobel de Literatura, tá? Você está escrevendo para converter. Então, a sua comunicação precisa ser simples, objetiva e direta, tá? Então, Fundamentos. A gente tem um costume, né? Eu e o Paulo, da gente acabar corrigindo a cópia um do outro. E o Paulo, como ele é um escritor nato, né? Ele tem uma tendência, às vezes, a colocar uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada. Eu falo, Paulo, deixa mais simples aí, cara, porque uma criança de 10 anos tem que entender, né? Em alguns pontos, óbvio, né? Não é a cópia inteira, em alguns pequenos trechos. E você sempre tem que ter isso em mente, que a cópia ela deve ter um tom de... A gente fala de conversa de bar, como se você chamasse um amigo seu para dar um conselho, né? Como eu aqui estou falando com você. E como que você vai saber se o tom da sua cópia está no caminho correto? Depois que você escreveu, basta que você leia em voz alta. Se você lê em voz alta e ela não estiver soando como uma conversa, mas estiver soando como um artigo, ou como um livro, ou como, sei lá, um texto escrito, não está boa, tá? Ela precisa soar de maneira natural, assim como soaria uma conversa. Exatamente. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando essa aula, o Fred ele corrigiu uma carta de vendas minha e teve uns 3 trechos lá que ele falou, cara, simplifica essas palavras aqui, bota mais simples. E não eram palavras tão difíceis, mas realmente ele observou que estava um pouco rebuscada. E isso é uma coisa que eu mesmo procuro melhorar, porque é o seguinte, cara, antes de ser copywriter, lembra lá, eu era produtor de conteúdo, tinha uma bagagem lá com a linguagem jornalística e também publico livros, sou escritor desde 2013. Então, antes de ser copywriter, eu já era um escritor. Então, cara, vez ou outra eu ainda dou, porque assim, o meu cérebro está condicionado a entender a alma daquela palavra, mas às vezes a pessoa que está lendo não. Então, quanto mais você simplificar, mais fácil fica para você converter a partir do seu copy, tá? Quarto grande fundamento é não escrever lixo. Eu até troquei a ordem aqui. Eu tinha colocado não é escrever lixo, mas é não escrever lixo. Você não vai escrever lixo, tá? E você vai entender o porquê que eu estou falando isso a partir do conceito que o Gary Halbert foi o copywriter mais habilidoso do mundo. Ele explicava que é o conceito de pilha A e pilha B. Olha só, quando eu era criança, e foi antes da internet chegar, né, nas fronteiras da Baixada Fluminense, que é o meu lugar de origem, cara, a gente se comunicava com carta. Minha mãe recebia muita correspondência, às vezes boleto, né, e propaganda, enfim. E eu lembro que meu pai e a minha mãe separavam, né, as cartas, do que era correspondência, do que era propaganda, do que era textos de vendas, né, peças de vendas. E isso, cara, é o conselho de pilha A, pilha B. Até hoje, quando você está lá no seu e-mail, você separa o que é lixo, que você considera que é spam, e o que você quer realmente abrir. Tá? Então, assim, por exemplo, às vezes aparece lá uma headline no seu e-mail, no assunto de e-mail, de um texto que você sabe que você abrir e tem uma promoção ali. E você não abre, você bota para o spam, exclui, enfim. Tá? Então, cara, não é esse tipo de texto que você tem que escrever. É justamente um texto que não pareça vendas. Parece contraditório, mas não é. Você tem que vender sem vender. Quanto mais as suas headlines, que são títulos, né, os seus textos de copy, quanto mais não parecerem vendas, mais eles vão vender. E você vai aprender isso com o tempo. Tá? Então, a pilha A contém as cartas que são ou que parecem ser pessoais. Tá? E a pilha B contém contas, catálogos, brochuras, anúncios, anúncios impressos, envelopes, que obviamente contém uma mensagem de vendas. Isso aqui falando de uma linguagem da correspondência física. Mas hoje, na linguagem de internet, é isso. Você está muito mais propenso a clicar num anúncio que tenha uma manchete
de notícia do que num texto de compra aqui, conheça esse produto, tá? Então, aprenda esse conceito. Quanto mais você escrever para a pilha A, mais os seus anúncios serão abertos, clicados, lidos e mais vão converter. Quer falar alguma coisa, Fred? Não, aí não. Beleza. Sexto grande fundamento, não é gatilho mental. Se você já tem uma certa experiência no mercado digital, você deve ter ouvido já esse termo, gatilho mental, tá? Já é um termo intrinsecamente dentro da cultura do mercado digital, tá? Eu utilizo esse termo de vez ou outra, mas não é o termo que eu gosto de utilizar, porque eu entendo que a essência disso aqui é diferente. E eu vou explicar o porquê, tá? Muita gente vem e me pergunta assim, Paulo, quais são os gatilhos mentais que você usa na sua copy? Eu não penso nisso, o Fred não pensa nisso. Os grandes copywriters que às vezes roçam o cotovelo com a gente, que estão entre a nossa rede de contatos, não pensam nisso quando vão escrever copy. Então, cara, a maioria dos cursos do mercado ainda hoje, enquanto você está assistindo essa aula, tem esse grande defeito. Eles ensinam que você tem que ter uma planilha lá com vários gatilhos mentais, gatilho da autoridade, gatilho da escassez, gatilho de não sei o que lá. E, cara, você tem que consultar essa planilha para escrever a sua copy e colocá-la dentro de um template. Fuja disso, tá? Quando você compreende o copywriting pela raiz, olha só, voltando aqui, quando você internaliza os conhecimentos de copy, as técnicas, você não pensa nesse tipo de coisa, tá? Então, gatilho mental é o tipo de palavra, olha só, esse é o termo, esse é o conceito, a definição que as pessoas geralmente utilizam, mas que eu considero errado, e o Fred também. É uma palavra, um termo que quando você utiliza, ativa um gatilho na mente do seu cliente e faz ele se despertar, às vezes tomar um impacto com a sua copy, tá? Copyright não é isso, tá? Você deve gerar um impacto no seu leitor, você deve acionar certos atalhos na mente dele. Olha só, a palavra-chave é essa, atalho. Por quê? O nosso cérebro, ele aprendeu ao longo do tempo a tomar atalhos para tomar decisões. Por quê? Porque, cara, o nosso cérebro ele quer economizar energia, tá? E quando nós nos deparamos com certas situações, a gente automaticamente aciona um atalho na nossa mente. Então, por isso que o termo gatilho não é o considerado correto por mim, tá? Eu gosto mais do termo atalho. E aqui, ó, o seguinte, copyright é muito mais que gatilhos mentais. Na verdade, o termo mais adequado não é gatilho mental, mas atalho mental, baseado nos atalhos que o cérebro dá para tomar decisões. Esse conhecimento ajuda a compor uma cópia altamente persuasiva junto com outros elementos de comunicação. Então, lembre-se disso, tá? Não é gatilho mental. Quando alguém perguntar que tipo de gatilho você usa, eu falo assim, cara, eu não penso nisso. E você vai aprender a internalizar os conhecimentos. Ó, até aproveitando, falando de gatilhos mentais, né? O Paulo já falou aqui, cara, fuja disso. Pessoas que vendem esse tipo de coisa, a maioria dos copywriters que vendem isso, eles sabem que isso não funciona, tá? Só que eles vendem porque eles sabem que isso chama atenção, né? Então é uma maneira deles fazerem, digamos assim, dinheiro fácil. Essa é a verdade. E explicando ali o que o Paulo falou, mais partindo do ponto de vista da neurociência, neurocientífico, vamos voltar na nossa época de ser humano há milhares de anos atrás, tá? Hoje, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, ela tem aproximadamente entre 150 mil a 180 mil anos. Então, vamos imaginar que, sei lá, há 100 mil anos atrás, nós estivéssemos vivendo aí lá na época onde não existia essa sociedade, não existiam cidades, civilizações, nós éramos nômades e vivíamos de caverna em caverna, né? Buscando alimentos, caçando os nossos alimentos ou coletando. E a gente precisava sobreviver. A gente só vivia para isso, para sobreviver e para proliferar, para procriar. Digamos que a gente gastasse muito tempo, por exemplo, pensando. O nosso cérebro, ele é o órgão, ou um dos órgãos, que gasta mais energia do nosso corpo. Ele é responsável pelo consumo de 20% de energia. E quanto mais a gente pensa, raciocina, mais energia ele gasta. Então, digamos assim, a gente já está uma semana sem comer, tá? Procurando alimento. Não é fácil achar alimento. Se eu ficar pensando muito para tomar decisões, a chance que eu tenho de acabar a minha energia e morrer é alta. E eu preciso poupar minha energia para usar esse resto que tem para caçar.
para conseguir pegar uma presa que vale a pena. E caçar não é fácil, porque quando eu acho uma presa, eu ainda tenho a chance de perder essa presa. Outro ponto. Estou andando na floresta, eu vejo alguma coisa se mexendo. Enquanto eu estou raciocinando, pensando, será que isso é um bicho? Será que isso é um animal? Cara, vi um leão, me matava, me comia. Ou vi um mamute e me pisoteava. Então, eu não tinha tempo para ficar raciocinando, para ficar gastando tempo pensando. Então, o nosso cérebro foi criando, como o Paulo falou, atalhos, né? Que são os vieses cognitivos. Essa é a palavra científica, ou o termo científico, né? Nós fomos criando vieses cognitivos para tomar decisões de maneira rápida, a fim de salvar a nossa vida, a fim de salvar a nossa existência. E hoje, esses vieses continuam dentro do nosso cérebro, tá? Eles continuam enraizados, apesar da gente não viver mais em florestas, não viver mais na era primitiva. Então, se a gente souber estimular isso, a gente consegue tirar proveito. Só que esse termo gatilho mental, não existe essas palavras. E, cara, não funciona, tá? Por que eu sei que não funciona? Porque antes de me tornar copywriter, eu estudava isso, né? Eu entrava nesses sites aí, tem site que você vê as palavras mais persuasivas que existem, né? Você vai ver lá, é a palavra você, a palavra novo, é a palavra não sei o que lá. Meu, tenta usar isso num texto. Você já provavelmente deve ter tentado usar. Tenta usar isso num texto sem conhecer a fundo os princípios do copywriting que a gente está te ensinando aqui, cara, não funciona. Você vai se frustrar. Eu me frustrei muito, porque eu falava, cara, não é possível. Eu estou usando tudo que eu aprendo no site do guruzinho aqui e não está funcionando, tá? Então, só para você ver que se você não entendeu o conceito do copywriting por inteiro, esse negócio de gatilho mental é lixo, não vale nada, né? Na verdade, nem existe gatilho mental, são vieses cognitivos. Ou se você quiser gerar um termo mais bonitinho, seria atalho mental, que não é a palavra, mas é uma situação que você gera para que o cérebro ele tome esse atalho. Simples assim. Muito bom, Fred. Sempre que tiver essas explicações sobre o cérebro, eu vou te passar a bola. Show de bola, galera. Olha só. Sétimo grande fundamento do copyright. Uma busca constante pela originalidade. E aqui eu vou trazer um paradoxo. Não existe ideia 100% original. Tá? Tudo que nós fazemos hoje é baseado em algo que alguém já fez. Tá? E mesmo que você não saiba, não tenha conhecimento de alguém que usou isso que você está achando inovador hoje, alguém em algum momento fez. Tá? O que nós fazemos, o que nós seres humanos realizamos é sempre uma repetição de coisas, tá? E aí, o seguinte, isso não quer dizer que você tem que ficar copiando as ideias dos outros. Você tem que ser autêntico, você tem que buscar os seus próprios caminhos. Inclusive, isso foi assunto no nosso clube esses dias, a gente falou até numa live, se não me engano. Cara, nós temos hoje copywriters que dizem assim, cara, os grandes mestres de copy estão ultrapassados. Eu acho isso um absurdo, cara. Sabe por quê? O cara hoje utiliza coisas que esse cara criou, entendeu? E é muita audácia, é muita soberba dizer que, cara, por exemplo, esses caras que eu citei, o Claude Hopkins, o John Earp, o Ogilvy, estão ultrapassados. Cara, tudo bem, eles viveram a época deles, mas muita coisa que nós utilizamos hoje foram coisas que esses caras abriram caminho pra gente, tá? Então, não existe dessa... E outra, não. Só fazer um adendo aí, cara, eles não estão ultrapassados, tá? Somente os meios de comunicação evoluíram. Eu estava estudando esses dias, enquanto eu estava na academia, uma reportagem com o John Calton, que o John Calton foi um dos primeiros copywriters que conseguiu migrar da era offline, do analógico para o digital, para o online, né? E ele falou, cara, o copywriting é a mesma coisa até hoje. Hoje ele é um dos copywriters mais bem pagos do mundo. O cara é multimilionário, já é coroa já. E ele falou, cara, o copywriting não mudou. Os princípios do copywriting continuam os mesmos. A única diferença é que ao invés de você mandar uma mala direta para casa do cara, hoje você consegue fracionar essa copy em anúncio, depois você manda esse cara com uma landing page, depois você manda um e-mail, depois você manda esse cara com uma carta de vendas, simples assim, tá? Então, o que o Paulo está falando tem total fundamento e sentido. Não caia no erro desse pessoal que fala essas baboseiras.
Só isso. Exatamente. O que a gente precisa fazer é o seguinte, claro, o Gary Halbert morreu na década de 90. A maioria das copies dele são da década de 80. O que eu preciso fazer quando eu estudo essas copies? É contextualizar. Cara, essa técnica que ele usou lá para escrever, para vender um produto que foi vendido por uma copy física, numa carta de vendas física, eu vou utilizar dentro do contexto digital. Mas, cara, é basicamente a mesma coisa. O cérebro humano não mudou. Inclusive, o Claude Hopkins, ele falou isso no livro dele, né? O cérebro humano, ele não muda. Cara, o que muda são, às vezes, os inputs, a cultura, né, no geral, os meios de comunicação, como o Fred falou. Mas, cara, a base do nosso cérebro, o modo como nós tomamos decisões continua o mesmo, tá? Mas aí o seguinte, tratei disso. Agora eu vou falar sem soar paradoxal, tá? É uma busca constante pela originalidade. Por mais que as ideias não sejam 100% originais, você vai pegar a essência de tudo isso que já passou e vai aplicar no seu próprio contexto, no seu próprio estilo, tá? Esses dias eu recebi um dos melhores elogios que eu poderia ter recebido na minha carreira como copywriter. Um rapaz que me segue já há uns 4 anos, eu coloquei um trecho de uma carta de vendas minha no meu story, lá no Instagram, e ele mandou e falou assim, cara, você tem um estilo único de escrever, tá? Você tem um estilo próprio. Eu falei, velho, é isso que eu estou buscando, estou procurando criar o meu próprio estilo. Na parte de trás do meu livro, o Luiz Guilherme, que é um amigo nosso também, ele também fala sobre isso. Por quê? Cara, eu não quero soar como o Gary Halbert. Apesar de que eu imito coisas dele no bom sentido, não de plagiar, mas no sentido de tentar fazer como ele fazia, justamente porque eu sei que eu vou... como é que se fala? Eu vou avançar anos-luz aí do que, de repente, tentar fazer de uma maneira um pouco diferente. Tá? Mas eu não quero soar como o Fred, eu não quero soar como o Guilherme, eu não quero soar como o Ogvi. Cara, eu quero soar como o Paulo, entendeu? Então, o copyright ele é uma busca constante pela originalidade. E é por isso que nós, Fred Ribas e eu, nós abominamos o uso de template. Tá? Não quer dizer que estruturas não podem ser usadas. Pelo contrário, nós temos o nosso livro de receitas, que é as estruturas, a engenharia. Por exemplo, esse elemento entra aqui, esse outro elemento entra aqui. Mas, cara, template, onde você só muda as palavrinhas, igual aquelas provinhas da 4ª série, né? Complemente a frase, né? Joãozinho estava no bosque. Aí você tem que colocar no bosque, tá dentro de um colchete ali, né? Aí você bota só no bosque. Cara, muitos caras no mercado vendem isso hoje, tá? Você, baixa aqui 27 templates de e-mail, você só muda uma palavrinha ou outra. Aí você vai ver, tem 1000 pessoas usando o mesmo template com uma comunicação que não é original. Então, fundamento do copyright, busca pela originalidade. E aqui eu falo o seguinte, comunicação não é commodity. Commodity é um produto que ele não tem muita alteração no modo que ele é produzido. Comunicação não é isso. Copyright é comunicação. Comunicação ela precisa ser personalizada e original. É isso, Fred? Exatamente. Né? E até você falou do template lá, né? De colocar... É diferente de estrutura, engenharia. Por exemplo, quando a gente fala de engenharia, vamos trazer para o lado da engenharia civil. Né? Você não vai colocar o telhado no chão. Não tem lógica, porque o telhado tem que ficar no telhado. Né? Você não vai colocar uma janela no lugar da porta e a porta no lugar da janela. É isso que a gente fala de engenharia. A copy, ela tem a engenharia dela. Por exemplo, a headline, ela tem que ficar, o título, a manchete, ela tem que ficar no lugar do título, da manchete, da headline. Não adianta você querer colocar o preço no começo e a headline no final. Não vai funcionar. Você entende? Isso é engenharia. Agora, template é isso que o Paulo falou. Joãozinho estava na padaria e ele comprou preencha a frase com o seu produto. Agora, não funciona. Exatamente. E aí o seguinte, esses foram os 7 fundamentos, tá? Você começando com isso aqui, você lembrando disso, tome nota, coloque isso dentro de um arquivo, pegue um caderninho, anote, tá? Esses são os 7 fundamentos. E, cara, procure utilizar isso a partir de hoje. Mesmo que você não queira ser um copywriter profissional. Você seja um empreendedor, um coach, um consultor, um profissional liberal, tá? Por quê? Quando você se baseia nesses fundamentos, você se baseia nessas colunas, você tem a possibilidade de se destacar e fazer os seus produtos se destacarem. E agora eu vou te dar uma dica de ouro. É uma dica que nós damos para a maioria, para todos os nossos alunos, na verdade, né? Tanto dos nossos cursos como esse que você
está participando, como do nosso clube, o clube de orientações, que é o Altmaker Pro. A gente fala muito sobre isso. E é uma dica que grandes mestres do copywriting falavam, tá? E falam ainda, que é ler e estudar uma carta de vendas e outras peças todos os dias. Quando a gente fala todos os dias, no nosso caso, que nós somos copywriters profissionais, a gente faz isso. Mas, às vezes, no seu caso, que não precisa, que não quer, que não tem o desejo de ser um redator, mas que quer escrever copy para o seu próprio negócio, você pode reservar 2, 3 dias por semana, ou até um pouco mais, sei lá, algumas horas por dia, para poder estudar essas peças. Por quê? A partir do momento em que você faz isso, você está trazendo para você a bagagem dessas peças. E quando você for criar as suas peças, você vai lembrar da mesma essência, tá? E aqui, ó, o seguinte, isso ajuda a dominar os segredos que fazem esses mestres trabalharem tão bem e, por sua vez, isso pode tornar a sua habilidade com copy realmente eficaz. A maioria dos grandes redatores estão calçados por outros grandes redatores. Por isso faz sentido seguir a tradição, lendo-os para nos tornar bem-sucedidos também. E isso vai ao encontro do que eu falei aqui, né? Não adianta desprezar o que veio antes. Pelo contrário, eu preciso pegar o que há de bom ali, porque esses caras abriram um caminho para nós, tá? Então, essa é a dica de ouro. Essa é a prática dessa aula que eu te aconselho a fazer, é o seu exercício. Então, a partir de agora, você vai procurar peças que são bem-sucedidas. Inclusive, nós temos aqui dentro do nosso curso um arquivo com algumas peças bem-sucedidas, e a gente vai falar delas ao longo do tempo, mas você vai começar a estudar essas peças, observar. Por exemplo, eu faço muito isso hoje. Estou lá no Facebook, navegando, apareceu um anúncio que eu acho interessante, que me levou a clicar, eu salvo, dou o print naquele anúncio e guardo em algum lugar. E depois eu fico pensando, o que esse cara usou para me chamar a atenção? É esse tipo de coisa que você tem que fazer, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. É isso, tá? Que eu tinha para trazer. Não sei se o Fred quer complementar alguma coisa. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Essa aula foi fundamental e por isso os fundamentos do copyright, que é justamente para você começar a trabalhar a sua mente e internalizar esse conhecimento para ser uma pessoa mais persuasiva e para jogar lucros diretamente para o seu bolso, tá? E aí, Fred? É isso, cara. Vamos para a próxima aula. Tá completo, show de bola. Beleza, então. Muito obrigado. E detalhe, né? Você falou para estudar as copies vencedoras. Cara, eu tenho visto muitas pessoas querendo estudar copy, que a gente chama de copy controle, né? O que é copy controle? É a copy, cara, que arrebentou, né? Que, tipo, vendeu pra caramba. Tipo, vendeu muito, né? Milhões. Estude essas copies. Fred, onde que eu acho essas copies? Cara, me chama o Paulo. Cara, segue a gente no Instagram, né? @Paulo Macedo com 2 Cs ou Fred Ribas com 2 S no final. Chama a gente lá, cara. A gente compartilha com vocês, né? Chama a gente, que a gente tem muito material legal para compartilhar. Mas não fica estudando qualquer copy, porque tem muita copy aí no mercado que, desculpa a palavra, mas é uma bosta, né? Não tem estrutura e não tem resultado, cara. Então, não se engane. Essas pessoas aí que o Paulo falou, Gary Halbert, por exemplo, é um cara que tem muita copy legal que vale a pena ser estudada, tá? Nós mesmos, eu e o Paulo, nós temos algumas copies que faturaram horrores, né? Então, cara, chama a gente, né? E siga a gente lá nas redes sociais se você ainda não segue, que vai valer a pena. E é isso aí. Vamos para a próxima aula. Então é isso. Obrigado e daqui a pouco a gente se vê. Show.